caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Olá, estamos aqui na carta a Tito, né? Essa é a nossa lição de número 16, que tem como título o poder moral da encarnação. E Tito 2, versículo 11, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Bem, e hoje nós vamos tratar da questão da graça de Deus, né? E a graça de Deus, ela eleva os homens a uma qualidade mais alta de vida, né? A partir desse momento a gente passa a ter uma vida no outro plano, com outro propósito. E um novo estilo de vida, uma nova direção. Muitas vezes a gente não entende, né, os propósitos de Deus para as nossas vidas ou por que passamos por determinadas situações. Mas Ele está sempre no comando. E lá em Tito 2, versículo 12, diz o seguinte: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências humanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, a partir do momento que a gente faz parte, né, desse propósito de Deus, né, a nossa vida, ela passa a ser, né, ela passa a ter uma nova direção, um novo estilo. E aqui Paulo fala de uma forma muito clara, né, uma vida sóbria, justa e plenamente, né? E a origem da graça de Deus, né? Lá em Romanos 16, versículos 25 e 26, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. E qual é o perfil dessa graça, né? A salvação, a gente vai perceber, né, que Jesus traz a salvação. E lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? E para quem é essa graça, né? Qual é o alcance dessa graça? Lá em João 3,16, esse versículo que conhecemos tanto, né? Vamos falar juntos esse versículo?
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então esse foi o propósito da vinda de Cristo, né? Ele veio para resgatar esse homem perdido, que estava sem rumo, e dar uma nova vida, uma vida eterna, né? E a gente vai ver que a pedagogia da graça, a graça ensina. Ela não só salva, mas ela também nos ensina. Ela nos dá uma nova forma de pensar, né? A gente tem agora uma nova embalagem, ou pelo menos deve ser assim, né? Em Hebreus 12, versículo 11, diz o seguinte: e na verdade, toda a correção do presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então aqui a graça tem um efeito positivo quando exerce a correção, né? Ela nos educa para ter uma vida o quê? Uma vida melhor, uma vida mais justa, né? E o pai, ele corrige o filho, porque ele quer o melhor para o seu filho. Muitas vezes essa correção ela é dura, né? Ela é muito dura, mas ela está ali, sendo exercida para endireitar o nosso caminho, né? Para nos colocar em dias melhores, em situações melhores. E lá em Tito 2, 12, a parte B do versículo, né? Ele diz o seguinte: ele nos educa para que vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, muitas vezes passamos por situações em nossa vida que é uma verdadeira correção, é uma correção de rota, né? Muitas vezes a gente entra num caminho que não é o ideal, que não é o correto, e aí, né, Deus realmente, ele o quê? Ele vai nos educar, ele vai falar, não é esse caminho que você vai tomar. Você entrou no detalhe errado, vamos voltar para o caminho certo. E às vezes a gente perceber que errou e que tem que refazer, não é uma coisa muito boa, né? Principalmente para o adulto. O adulto tem muita dificuldade em reconhecer o erro, né? Pelo fato de sermos adultos, muitas vezes a gente não quer aceitar que tem que refazer, que tem que pensar de novo, que tem que ter uma nova estratégia, né? E a manifestação da glória, né? A gente vai ver que a primeira vinda, né, de Jesus, ele veio para o quê? Para salvar esse homem. E a segunda vinda, que aqui esperamos, né, que é o anseio do nosso coração, vai ser o quê? A conclusão de todo esse processo, de todo esse projeto de Deus. Na realidade, a gente vai ver que a gente está no processo ainda de desenvolvimento desse projeto de Deus. E na segunda vinda é que realmente vai ser o desfecho final. E lá em Tito 2, versículo 13, diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Né? E vamos agora para um ponto da nossa lição, que a gente está tratando sobre a graça, né? Por que dessa graça, para quem que é essa graça, né? Que a graça também, ela tem um fator de correção. A gente vai ver que a graça tem um ministério, o ministério da graça. E lá em Tito 2, versículo 15, diz o seguinte: fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, nós temos uma tarefa aqui nesse mundo, né? A gente tem um objetivo. Fomos colocados aqui para quê? Para proclamar, para edificar e, na medida do possível, mostrar para as pessoas o que deve ser feito, né? Essa semana eu vi uma frase que ela diz o seguinte: nós somos a Bíblia aberta e é através da nossa vida que as pessoas estão vendo a palavra de Deus, né?
Porque então a gente tem esse caráter também. Esse caráter de estar o quê? Ensinando as pessoas as boas novas. Ensinando que Deus é supremo, Deus é maravilhoso e Ele é o autor de toda a história. E no nosso momento musical hoje, mais um hino que também lembro muito da minha adolescência, eu cantando esse hino, e ele diz o seguinte: não olho circunstâncias, né? Não olho as dificuldades, apesar de tudo que passamos, apesar de todas as situações que acontecem em nossa vida, né? Nós temos uma paz que é capaz de ser como um bálsamo, como um remédio, que ela é capaz de nos acalmar em toda e qualquer situação. Essa paz que eu sinto em minha alma. Sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, Olha o seu amor, seu
Não, não, Olha o seu amor, seu grande amor. não me vou estar. Alegre estou. Bem, no nosso momento de intercessão, no nosso momento de oração, né? Primeiro nós vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que alcançamos. Com certeza nós estamos aqui no mês de fevereiro, o segundo mês do ano, mas nós já temos bênçãos, nós já temos vitórias. E nós já temos motivos para agradecer. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo nosso país, né? Vamos orar pelos nossos dirigentes. Vamos orar também pelos nossos missionários. Vamos orar pelas pessoas que estão levando o Evangelho, né? E vamos orar pelos missionários da nossa igreja, que estão exercendo o seu ministério, né? Os do Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas, né? Pelos nossos ministérios, pelo Coro Dominus, pelas pessoas que estão exercendo algum tipo de função, pela nova diretoria. E vamos orar pela sucessão pastoral, para que no momento certo, né, Deus possa estar dirigindo, né, todo esse processo, concluindo esse processo e que ele possa continuar sendo assim, né, esse processo harmonioso, como tem sido. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelas pessoas que estão fazendo e pelas pessoas que não estão podendo fazer, né, para que no momento certo elas possam também dizimar. Vamos orar pelas nossas famílias, né, pelas pessoas que estão aí, né, com pessoas afastadas, com algum membro da família passando por dificuldade. Vamos interceder sempre pelas nossas famílias. E vamos orar pelos nossos idosos e pelos nossos enfermos. Esse grupo tão especial da nossa igreja, né? Esse grupo que a gente tem que trazer no nosso coração. E pelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos. E vamos interceder sempre pelas pessoas que estão tristes e desanimadas. Pessoas que estão se sentindo abandonadas, né? Porque muitas vezes isso também faz parte da nossa existência. Para que Deus possa confortar essas pessoas, consolar e que elas, né, recebam o conforto do Pai. Vamos então ficando aqui com Tito. E no nosso próximo encontro, nós já vamos para a lição de número 17. E essa lição 17 vai ser a última dessa série, né? A lição 17 tem como tema a conduta cristã, né? E assim a gente vai encerrar essa série nessa carta a Tito. Tenham todos uma boa semana e até breve.
Façamos, irmãos, essa leitura uníssona, conforme está aí no nosso programa. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Entoar esse cântico que fala o nome doce, que é o nome do Senhor Jesus, traz paz, refúgio, e acolhe a nossa alma em toda situação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Só de ouvir tua voz capaz.
Amém. Como é bom cantar louvores. Os irmãos podem sentar neste momento. Neste momento nós vamos ter a oportunidade, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, poderão trazê-los ao gasofilácio, enquanto estivermos entoando o hino 212, e a irmã Regina estará na condução deste hino. Então vamos participar deste culto, neste momento, entregando então os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Irmãos, bom dia a cada um, a cada uma. Eu queria nessa manhã meditar com os irmãos acerca do tema proposto, que está impresso no nosso boletim, a bússola para a tomada de decisões. Já ouviram aquele ditado, ensinar o padre a rezar a missa? Eu creio muito que falar acerca disso para os irmãos é exatamente ensinar o padre a rezar a missa. Porque eu fico pensando, cada vez, Valdir, que eu estou aqui no púlpito,
para compartilhar a mensagem da palavra do Senhor, eu fico pensando que nos meus 36 anos de vida e nos meus 15 anos de caminhada com Cristo, os irmãos têm essa idade só de caminhada com Cristo, né? De 15 a 36 anos. Então, é uma responsabilidade, e falar algo que os irmãos não saibam é quase que impossível, porque é no mínimo que 50, 60 vezes que os irmãos já leram a Bíblia, e Deus já ministrou tantas vezes no coração de cada um de nós. Mas eu queria não trazer algo novo, mas trazer algo que a palavra do Senhor nos reforça diariamente, que é tomar decisões segundo a vontade de Cristo. E a gente vai meditando na palavra do Senhor, e a bússola para que a gente possa tomar a decisão certa, um instrumento que nos norteia a seguir e fazer aquilo que é do agrado do Senhor, ela é Cristo. Para ser mais específico, é a paz de Cristo. É bem verdade que a paz de Cristo, ela não é um sentimento, tampouco um mero estado mental ou espiritual, estado de espírito. A paz de Cristo, ela se revela a partir de uma série de critérios, uma série de princípios que norteiam a nossa caminhada a vivermos o reino de Deus, né? Vivermos de acordo com o reino. E aí eu queria, como base para a nossa reflexão nessa manhã, abrimos e lermos o texto de Colossenses, capítulo 3, conforme está impresso no nosso boletim, verso de número 15. Embora ele não será apenas o versículo que iremos refletir, temos outros textos que nos ajudarão a compreender o propósito dessa mensagem. Mas o texto que teremos como base será Colossenses, capítulo 3, versículo de número 15. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Algumas traduções nos comunicam que a paz de Cristo seja o vosso árbitro. Inclusive esse texto, a tradução, talvez ela mais se aproxima do texto original, porque ela remete exatamente à ideia de alguém estar arbitrando, né? De alguém estar direcionando, julgando, decidindo. E aí então o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui para a igreja de Colossos, uma igreja que estava passando por, enfrentando, né, ou combatendo, ou necessitava-se de combater heresias que permeavam, heresias judaicas que permeavam o seio da igreja, e assim também heresias gregas, né, pensamentos filosóficos que estavam ali também pairando sobre a mentalidade da igreja de Colossos. A gente vai ter o apóstolo João como um dos maiores combatedores dessas heresias, né, do gnosticismo, mas a igreja de Colossos estava sendo ali, de alguma forma, estava recebendo ali infiltrações dessas heresias. E aí o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, muita destreza, com muito direcionamento do Senhor, ele começa então a exaltar a supremacia de Cristo, e ele começa a redirecionar os olhares dos discípulos daquela igreja a olharem tão somente para Cristo e a viver tão somente aquilo que Cristo quer que vivam. É literalmente viver como cidadãos do reino. O capítulo 3, ele começa exatamente
mostrando para a igreja de Colossos, e assim aponta para as nossas vidas como igreja de Cristo nesse tempo, o como nós devemos viver como igreja, como é a nossa atitude, a nossa postura, como tem que ser o nosso comportamento diante de Deus e diante do outro. E o apóstolo Paulo, então, ele começa a dar uma série de conselhos nesse capítulo, que a gente poderia talvez intitulá-lo de instruções do viver santo, instruções de se viver uma vida segundo o reino de Deus. E aí, quando os irmãos assim puderem, meditem nesse capítulo de grande importância, para que fiquemos recordados do que devemos fazer, como devemos agir, quem devemos ser. No verso de número 12, ainda do capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo lembra quem a gente é em Cristo. Ele nos diz: portanto, como povo escolhido de Deus, como povo santo, como povo amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O apóstolo Paulo aqui está falando para uma igreja que não só tinha ex-judeus que haviam se convertido, mas também pessoas que vinham de outros contextos religiosos, com outras maneiras de pensar, outras culturas, outros pensamentos. E era muito comum isso na época acontecer, e não é diferente nos dias de hoje, que pessoas que pensavam muito diferente certamente tinham dificuldade de se relacionar. Olhe para os dias de hoje, vê as pessoas com quem a gente escolheu se relacionar, as pessoas com quem casamos. Vê se não são pessoas que a gente procurou ver se não pensam muito parecido com a gente. Essa ideia de que os opostos se atraem, na verdade a gente busca algo que seja semelhante a gente, porque é muito conflituoso lidar com aquele que pensa totalmente diferente de mim. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer aqui que na igreja de Cristo não existe essa coisa de eu vou só me relacionar com aqueles que pensam igual a mim. Na verdade, eu vou me relacionar com aqueles que foram comprados, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, ainda que tenham formas diferentes de pensar, mas que Cristo seja o Senhor, que a gente tenhamos como um acordo o Salvador, que é Cristo. E aí então ele começa aqui a direcionar, no texto, nos versos antes, verso de número 11, por exemplo, ele fala assim: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, não há diferença entre circuncisos e incircuncisos, não há diferença entre bárbaros e cita, não há diferença entre escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. O que isso tem a ver com essa reflexão? O que isso tem a ver com a nossa tomada de decisões? Primeiro que quando eu entendo e busco saber o que é a paz de Cristo, ou o que é viver a paz de Cristo, eu preciso entender que Cristo não me chamou para viver em paz ou em tranquilidade comigo mesmo. Porque na verdade o que o mundo quer é que a gente esteja em paz consigo mesmo. Tem uma cena de um dos filmes do Homem-Aranha, quem aí gosta, eu não sou muito fã, mas eu vi recentemente essa cena, que mostra um senhor numa biblioteca com um fone de ouvido, organizando, catalogando os livros, e enquanto isso, parece que, eu não sei se é o filme do Homem-Aranha em si, mas entra o Homem-Aranha com seu adversário, e os dois estão guerreando, lutando ali, e um é jogado numa prateleira de livros, é aquela confusão, e esse senhor bibliotecário está numa tranquilidade, numa paz, porque ele está ali, alheio a tudo e a todos, tão voltado para si, que ele não consegue perceber o caos que está ao seu redor. Eu vou dizer para os irmãos que essa é a paz que o mundo busca.
a paz da alienação, a paz de estarmos alheios, de estarmos indiferentes ao outro. E o reino de Deus, ele não propõe esse tipo de paz, porque na verdade não há paz nisso. O reino de Deus, ele nos propõe uma vida de paz, onde eu não seja o centro, eu não seja o alvo, os meus interesses não sejam buscados, e sim os dos outros. Não é à toa que o apóstolo Paulo, também combatendo um pensamento filosófico grego e às vezes romano, ele compartilha com a gente em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 24, né? O apóstolo Paulo, ele com muita sabedoria, ele vê lá em Corinto uma inscrição, né? Uma grafia, em uma das reflexões que eram expostas pelos pensadores da época, dizendo: tudo me é permitido. E aí o apóstolo Paulo, ele vai refutar esse pensamento, mas ele vai refutar esse pensamento de forma a expandir a maneira de pensar, e não só dizer o contrário. Então, quando o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, antes aí do verso 24, né? Verso 23, tudo é permitido. Aí o apóstolo Paulo, não sei se na sua Bíblia está entre parênteses, né? Ele está fazendo uma citação de algo que já estava afirmado, e aí ele diz: mas nem tudo convém. Olha, ele ampliando a maneira de pensar. É como se ele dissesse assim: verdade, tudo é permitido, mas eu queria que vocês pensassem também que nem tudo convém. E aí ele continua: tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, a gente, como cidadãos do reino, a gente que está querendo viver de forma condigna ao reino de Deus, nós precisamos então começar a pensar em coisas que convêm e também em coisas que edificam. Bom, ele fecha com chave de ouro esse pensamento no verso 24, dizendo: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Pronto, ele amarrou o pensamento. Porque quando se diz tudo é permitido, eu posso fazer o que eu quiser, e quando se diz o que eu quiser, aquilo que me dá vontade, aquilo que me satisfaz, aquilo que me promove prazer, independente do outro, independente do que acontecerá ao meu próximo, seja ele quem for. E aí o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, ele mostra que não é bem assim, que na verdade isso é um comportamento típico de uma natureza caída. Pessoas que vivem buscando os seus próprios interesses, ainda que sejam com as melhores das intenções, estão cometendo pecado. E aí o apóstolo Paulo, então, ele está abrindo a mente dos cristãos, dos discípulos de Jesus, é o quê? Parem de ficar sendo seduzidos por essa forma de pensar, porque daqui a pouco o reino de Deus, ele não será apresentado a todos, porque cada um vai querer viver da sua própria forma, do seu próprio, promover o seu próprio bem-estar. E a gente sabe muito bem que o reino de Deus, ele não visa o nosso bem-estar em si, em nós mesmos. Ele visa a promoção da mensagem do Evangelho. E a gente sabe que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de renúncia, é uma mensagem que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando a gente então entende isso, a gente vai entender o que é a paz que Cristo está nos propondo e como essa paz vai interferir nos meus julgamentos, nas minhas decisões, como ela vai arbitrar na minha vida. Agora a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido. Cristo nos dá um exemplo, e foi colocado no editorial do nosso boletim. No Evangelho de João, Cristo fala aos seus discípulos, no capítulo de número 14, verso 27.
deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-lo dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Cristo diz essas palavras aos seus discípulos, os seus discípulos estavam vivendo um momento, histórico, onde, após viverem uma série de domínios de diversos impérios, e impérios que torturavam, impérios que os impediam de ser livres, inclusive de adorar a Deus, eles estavam agora vivendo sob o domínio do Império Romano. E Roma era tão bonitinho, não era? Roma dava uma liberdade aos crentes de exercitarem a sua fé, até porque Roma não estava nem preocupado com a religião, a menos se esta fosse lucrativa, a menos se esta produzisse lucros aos cofres públicos, digamos assim. E aí o imperador ele faz inclusive uma negociação com os líderes espirituais, de tal forma que aqueles que desejarem exercer a sua fé assim pudesse fazer de forma livre, desde que não extrapolasse ou não transpassasse as regras implícitas pelo império. Ou seja, eles tinham que ser observadores ali dos critérios do império, e se isso não viesse ir contra eles, tranquilo, poderiam exercitar sua fé tranquilamente. E quando a gente fala de exercitar essa fé tranquila, era uma fé, era uma sensação enganosa, porque o império, como eu disse, ele te dava com uma mão, mas ele tomava com a outra. Então era uma sensibilidade que cada um deles ali tinha, de acharem que podiam, mas na verdade não podiam. Diante desse cenário político, desse contexto histórico, Jesus ele fala para os seus discípulos: olha, a paz que eu quero oferecer para vocês não é dessa forma que o mundo está oferecendo. O mundo aqui é o mundo que eles estão aqui nesse contexto vivendo, e a gente vai ver que isso não é diferente nos dias de hoje. Não é esse tipo de paz, essa paz condicionada a favores, e que se vocês fizerem o que eu mando, vocês terão aquilo que vocês querem. Não, a paz que eu dou a vocês é uma paz, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que, em meio ao caos, você consegue ter tranquilidade ou estar em certeza de que o que está sendo feito é de acordo com a vontade de Deus. A palavra paz que Jesus usa no texto de João também é a mesma palavra que Paulo usa no texto de Colossenses. É uma paz que implica a harmonia da relação do homem com Deus. O homem precisa estar numa relação harmônica, uma relação sem entraves, de fluidez. E aí Jesus ele veio promover essa paz. O autor aos Hebreus diz que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, é aquele que nos facilita, aquele que nos dá o direito ao acesso ao Senhor. E quando ele faz isso, ele está literalmente tirando qualquer coisa que nos impeça de chegar de forma fácil e fluida ao Senhor. Mas para que isso aconteça de forma plena nas nossas vidas, ele nos faz um convite. Convite esse que todos nós aceitamos, que é o convite de recebermos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Evangelho de Jesus. O Evangelho, o apóstolo Paulo diz em Efésios, que ele é a sandália da paz,
O Evangelho é a sandália da paz, é o caminho, ou é aquilo que nós devemos vestir para vivermos uma vida em paz. Paz esta que Deus nos chamou então para que houvesse primeiro uma reconciliação com Ele e uma reconciliação com o próximo. Bom, diante desse pano de fundo, ou panorama, como então eu preciso agora, a partir dessas atribuições, como eu posso tomar decisões assertivas e que agradam a Deus, de acordo com esse texto que nos foi mencionado lá em Colossenses capítulo 3, verso de número 15. Bom, parece que agora está simples entender, porque quando o apóstolo Paulo fala que a paz de Cristo seja o juízo ou o hábito do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, o que Paulo está querendo dizer é que, na verdade, a vida, as minhas tomadas de decisão, elas precisam ser compatíveis e condizentes à dinâmica do Evangelho na minha vida e na vida do meu próximo. Toda decisão que não seja condigna àquilo que o Evangelho nos direciona, não está sendo uma decisão em paz. Você pode orar, você pode, não só pode, como deve, né? Nós devemos orarmos a fim de pedirmos do Senhor orientações para tomadas de decisões. Nós precisamos refletir, meditar na palavra do Senhor a fim de que conheçamos os princípios da palavra para que tomemos sábias decisões. Nós precisamos estar atentos aos nossos sentimentos ou às nossas emoções, para que não tomemos decisões movidas por tais sentimentos. Nós precisamos estar atentos para que as nossas decisões não nos façam pecar. Nós precisamos aprender a ouvir conselhos que nos edifiquem, a fim de que contribuem nas nossas tomadas de decisões. Mas principalmente, nós precisamos tomar as nossas decisões direcionadas pela paz que Cristo nos dá. Uma direção que seja compatível com aquilo que Cristo começou e chamou a gente para participar. Uma decisão que não vise o seu próprio interesse, mas sim o interesse do outro. Uma decisão que não vise o seu reino, mas sim o reino de Deus. Uma decisão que não visa o lado A ou o lado B, porque todos somos um só, membros de um mesmo corpo. Cristo nos chamou para vivermos em paz, para agirmos em paz, para decidirmos em paz e para vivermos em paz. Diante disto, vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Assim, então, eu e você precisamos utilizar desse critério para qualquer que seja o caminho que a gente vai seguir. Que a nossa bússola, que o nosso instrumento de direção seja a paz de Cristo, não um sentimento, não um mero estado de espírito, mas esse princípio a quem Ele veio estabelecer para que vivamos de forma condigna ao reino dele. Assim, então, conheceremos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Essa manhã eu compartilho com os irmãos essa reflexão e eu confesso para os irmãos que é o que eu venho
meditando, né? A gente toma decisões, é chamado a tomar decisões todos os dias. E nesse mês está sendo um dos meses onde as nossas decisões, pelo menos as minhas, né, tem me colocado a orar mais e a depender mais, porque se não for decisões conforme a vontade de Deus, se não for decisões que anulem o meu eu e assim cumpram o propósito do Senhor, eu com certeza estarei tomando decisões erradas. E eu sinto e tenho certeza que estou em paz com Deus, não essa paz sentimental, por saber que o que eu busco fazer e que as decisões que estou tomando, elas estão ainda direcionadas e pautadas na vontade do Senhor. Quando no domingo passado a gente viu o editorial do boletim, eu vi que a gente, como igreja, tem muita decisão para tomar. Que a gente não seja motivado por nenhum fator que não seja o Evangelho de Cristo a tomar tais decisões. E assim a gente possa, como cidadãos do reino, cumprir aquilo que Deus chamou a gente para fazer como igreja do Senhor. Amém? Que Deus nos dê graça para vivermos e para decidirmos em paz. Oremos. Santo Deus, graças te damos pela paz que o Senhor nos concede. Graças te damos porque o Senhor é o Deus da nossa paz. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado-nos a cada dia, mediante a tua palavra, a direção certa a tomarmos as nossas decisões, a vivermos as nossas vidas de acordo com a tua vontade. E que não seja diferente, ó Deus, com o teu povo, como igreja, não como indivíduos, mas como igreja. Fomos chamados para vivermos em paz. Fomos chamados, ó Deus, para proclamar a paz. Que essa seja então a mensagem que o Senhor fala aos nossos corações e que a gente possa tomar as nossas decisões pautadas no Senhor, direcionados pela paz do Senhor, tal paz que excede todo entendimento, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, a tua direção contínua e não nos deixe ou permita que a gente perca o foco do reino do Senhor. Em nome do Senhor Jesus agradecemos, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar. Depois da mensagem, né? Deus falando no nosso coração de paz, o coração em paz. Sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes, canta o hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração vem da perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás.
Que bom, né, meus irmãos, estar aqui com todos. Agradecemos a presença dos nossos queridos irmãos e irmãs nessa manhã. E após a nossa oração final, teremos então o Código de Cantar. O nosso desejo é que os irmãos tenham uma semana de paz, em paz, na presença do Senhor. Que assim seja. Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos diante de Ti e queremos Te agradecer, Senhor, por este momento tão precioso que o Senhor nos concedeu aqui nesta manhã. Este momento, pelas mensagens, pelas músicas, que tudo, Pai, que ocorreu aqui, nós entregamos ao Teu altar. Meu Pai, neste momento também Te peço que o Senhor venha nos conduzir em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença e que possamos estar cada dia mais agradecendo a Ti por termos o privilégio de sermos chamados Teus filhos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos seu amor, dá-nos sua força, para que tentações não venham a nos e a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto